Eu saúdo a todos com a paz de Cristo, a mesma esteja nos nossos corações, não só hoje, mas para sempre, amém? Nós vamos estudar a lição da escola sabatina, preparação para o tempo do fim, a lição número 2. A lição número 2, Daniel e o tempo do fim. O verso para memorizar se encontra em Daniel capítulo 2 e o verso 47. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudestes revelar este mistério. Irmãos, a nação judaica, ela foi uma nação escolhida por Deus para transmitir o conhecimento de Deus para todos os outros países. Como está escrito em Êxodo capítulo 19, o verso 6. Vós me sereis nação santa, reinos de sacerdotes. Mas, infelizmente, a nação judaica falhou. E agora Deus permite que uma nação gentílica tenha domínio sobre eles. E Israel é levado em cativeiro. Mas entre esses cativos existe o remanescente. Então houve 4 jovens entre os cativos. E quando nós vemos aqui na página seguinte, fiel no pouco. Eles foram fiel no pouco. Começaram a prova deles pela alimentação. Eles tinham aprendido que deveria ter domínio sobre o apetite. Que eles deveriam, para honrar a Deus, se alimentar somente de comidas, alimentos saudáveis. E quando foi posto a comida do rei na sua mesa, eles pediram os alimentos saudáveis para não se contaminar com os alimentos do rei. E assim, eles estariam preparados para Deus o exaltar nos seus propósitos, em transmitir o conhecimento de Deus para aquela nação a qual ele estava cativo. E quando nós vemos aqui, na página seguinte, a humildade de Daniel. Agora, Deus honra a Daniel quando o rei Nabucodonosor sonha o sonho que ficou perturbado. Daniel ali se apresenta diante do rei. Estava tanto a sua vida como as vidas dos magos, dos adivinhões que o rei tinha mandado matar, porque os tais não poderiam revelar este mistério. Mas Deus honra Daniel, dando a visão de noite do que o rei Nabucodonosor sonhou. E o Daniel conta para o rei tanto o sonho que o rei sonhou e dando sua interpretação. Daniel se apresenta humildemente perante o rei e diz que não é de mim isto, mas o Deus dos céus, para você, ó rei, saber estas coisas. E assim Daniel exalta a Deus. Mas por que tudo isto, irmão? Porque Daniel foi fiel no pouco. E agora Deus está honrando ele no muito. Então, irmãos, e é assim que também nós hoje devemos ser. A igreja, a Adventista do sétimo dia, a igreja da profecia, tem a luz da alimentação. E se nós não cumprir, se nós não ser fiel nesse pouco, nós podemos deixar de cumprir a vontade de Deus. Porque Deus quer que nós sejamos fiel no pouco, para que Deus nos honra no muito. Pois a prova está chegando para nós. Assim como chegaram para os 3 jovens na planície de Dura, está chegando agora
o templo da imagem da besta, o templo do decreto dominical, o qual nós vemos aqui na página seguinte, a estátua de ouro. Aquela estátua de ouro que foi o sonho de Nabucodonosor, que ele sonhou. Agora, ele faz na planície de Dura e ordena a todos que quando tocasse a trombeta, todos se prostrasse diante daquela estátua e a adorasse. Mas os 3 jovens que foram fiel no pouco, agora se permanece fiel no muito. Eles, cheios do poder de Deus, não obedecem o rei e não adora a imagem que o rei levantou. Permanece fiel. São lançados dentro da fornalha ardente, mas Cristo anda junto com eles. E assim serão honrados perante todos aqueles que estão ali presentes. E o nome de Deus é glorificado perante todos. Esta estátua, irmãos, que Nabucodonosor levantou, foi o sonho que Daniel contou e revelou para Nabucodonosor. Mas no sonho não estava a estátua inteiramente de ouro. Era de ouro somente a cabeça. Depois vinha a parte do peito de prata. Depois o quadril de bronze. E as pernas de ferro e barro. Mostrando os reinos que procederias até o fim do mundo. Cada vez mais fraco. Até que veio uma pedra sem auxílio de mão e destruiu a estátua. Esta pedra representa a vinda de Cristo, destruir a estátua, os reinos deste mundo. E a parte de ferro misturado com barro representa a Europa. No período do tempo da Europa, os 10 dedos representam os 10 países da Europa. Nesse período ocorreria a vinda de Cristo. Mas passado alguns tempos, o rei Nabucodonosor se esquece do temor de Deus e se orgulha e agora levanta a estátua inteiramente de ouro, mostrando que o seu reino jamais terá fim. E ainda mais ordena a todos que adorem aquela imagem. E esta foi a prova para os 3 hebreus. Mas eles foram vitoriosos em Cristo, porque foram fiel no começo ali na alimentação. E agora estava preparado para vencer esta grande prova, a ponto de dar suas vidas a ser queimados na fornalha ardente. Esta prova virá também para todos nós agora, está muito próximo. Para ser estabelecida a imagem da besta, a moderna imagem da besta, o ecumenismo. E se nós não ser fiel agora, nos princípios que nós conhecemos, não ser fiel na alimentação, quando chegar esse período da imagem da besta, que na realidade já chegou e apenas está mais e mais engrossando, até se culminar com uma perseguição com todos aqueles que não se uniram no ecumenismo. Irmãos, se nós não ser fiel agora na alimentação, como os 4 hebreus foram fiéis, aqueles 4 jovens, não suportaremos esta prova. Para nós suportar esta prova de não adorar a imagem da besta, nós devemos ser fiel agora no pouco. Então aquela estátua de ouro que Nabucodonosor levantou na planície de Dura é simbolizando a imagem da besta que os Estados Unidos está levantando, a união das igrejas, o ecumenismo que hoje tem de apelido como liberdade religiosa. É ordenados para que todos se unam no ecumenismo, que todos se unem nesse sistema ecumênico. E finalmente será dada a ordem para que sejam todos mortos.
todos aqueles que não adorarem a imagem da besta, que é se unir no ecumenismo. Irmãos, assim como aqueles 3 jovens não adoraram aquela imagem de Nabucodonosor, trouxe a conversão do rei, um homem gentil, assim também a nossa atitude de não se unir no ecumenismo à imagem da besta trará a conversão de milhares de pessoas para o Evangelho de Cristo nesses últimos dias. É o que nós vamos ver na página seguinte, conversão dos gentios. É muito importante a nossa fidelidade para a conversão de outros. Quando aqueles 3 jovens se recusaram a adorar a imagem da besta, trouxe a conversão de outros para se converter para o Deus do céu. E se converteram a adorar o Deus verdadeiro. Assim também, quando nós se recusa a se unir no ecumenismo, se unir com a imagem da besta, se unir com o mundo, a nossa atitude está trazendo outros para se converter ao cristianismo verdadeiro. Portanto, nesses últimos dias, haverá milhares de conversões num dia, assim como houve no dia de Pentecostes, quando o remanescente fiel levaram a mensagem de Deus, anunciando Cristo crucificado e ressuscitado. Milhares se converteram num dia, os gentios. Assim se dará também nesta última obra. Milhares se converterão num dia, porque pela pregação dos sinceros que não se uniram na imagem da besta, e nem adoraram a sua imagem, e nem receberam o seu sinal, que é o decreto dominical. Portanto, assim como aqueles jovens honraram a Deus, nós devemos honrar a Deus agora também. E assim como a prova deles iniciaram com o apetite, também os verdadeiros adventistas têm que iniciar também com o apetite, ser fiel na alimentação, o qual Deus deixou para a sua igreja hoje. Pois está escrito, o povo de Deus se separar inteiramente dos comilões de carnes e dos que comem comidas ofensivas que faz mal à saúde. O povo de Deus tem que ter domínio sobre o apetite para que possa enfrentar todas as outras provas que sobrevirão sobre a sua igreja, sobre eles, que sobrevirá no futuro, que é o decreto dominical. Então, esta a lição, que Deus possa abençoar a cada um e que nós possamos ser fiel como aqueles hebreus foram fiéis, que eles cumpriram a sua missão, porque foram fiel num pouco e devemos ser fiel agora, para que Deus possa nos honrar no muito, ou seja, nós vencer essa prova e Ele nos honrará no muito, dando a chuva seródia, o refrigério pela presença do Senhor, para que nós dá o alto clamor da mensagem do terceiro anjo. Isso é uma grande honra para os servos de Deus, receber o Espírito Santo e programar a última advertência sobre a terra, cheio do poder de Deus, clamando em alta voz, anunciando a última mensagem de misericórdia ao mundo em pecado. Que Deus possa nos abençoar e nos encher de graça, nos encher de amor e buscar a Deus e ser fiel, para que Deus possa derramar seu Espírito sobre nós, porque enquanto nós tiver uma mácula sequer, nós não receberemos a chuva seródia, não poderemos ser honrados por Deus com o derramamento do Espírito Santo sobre nós. Cumpre nós vencer todos os defeitos, vencer toda má palavra e ação, para que nós possamos ser batizados com o Espírito Santo
a chuva seródia. Que Deus abençoe a todos, não só hoje, mas para sempre. Amém.